Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Concursos. No vídeo de hoje vamos iniciar a disciplina de gramática e interpretação de textos dentro do conteúdo de conhecimentos gerais para o concurso do Comando da Aeronáutica. O domínio da língua portuguesa é extremamente importante em concursos públicos, pois muitas questões exigem não apenas conhecimento gramatical, mas também atenção à forma correta de escrever e compreender textos. Nesta aula vamos estudar alguns fundamentos importantes da gramática da língua portuguesa, como acentuação gráfica, ortografia, estrutura e formação de palavras e também as classes de palavras, com foco no substantivo e no adjetivo. Vamos começar falando sobre a acentuação gráfica. A acentuação gráfica corresponde ao uso de sinais gráficos chamados acentos para indicar a pronúncia correta das palavras e a sílaba tônica, que é a sílaba pronunciada com maior intensidade. No português existem três tipos principais de acento gráfico: o acento agudo, o acento circunflexo e o acento grave. O acento agudo indica vogais abertas e pode aparecer sobre as vogais a e u, como nas palavras café, Pará e avó. O acento circunflexo indica vogais fechadas, como nas palavras você, pêssego e avô. Já o acento grave é utilizado para indicar a ocorrência da crase, que acontece quando há a fusão da preposição a com o artigo feminino a ou as. As regras de acentuação estão relacionadas principalmente à posição da sílaba tônica nas palavras. As palavras podem ser classificadas como oxítonas, quando a última sílaba é atônica, como em café, e também paroxítonas, quando a penúltima sílaba é atônica, como em fácil e caráter, e proparoxítonas, quando a antepenúltima sílaba é atônica, como em médico e lâmpada. Um ponto importante é que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Outro tema fundamental é a ortografia. A ortografia trata da forma correta de escrever as palavras de acordo com as normas oficiais da língua portuguesa. Ela envolve regras relacionadas ao uso das letras, ao emprego correto de determinadas grafias e as mudanças estabelecidas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. A ortografia correta é essencial para garantir clareza na comunicação escrita e também é bastante cobrada em provas de concursos. Muitas questões exploram palavras que apresentam grafias semelhantes ou que costumam gerar dúvidas, como o uso de S ou Z, G ou J, X ou CH, entre outros exemplos. Por isso, o estudo da ortografia envolve atenção às regras, prática constante de leitura e familiaridade com a escrita correta das palavras. Outro ponto importante dentro da gramática é a estrutura e formação de palavras. A estrutura das palavras está relacionada às partes que compõem uma palavra, como o radical, os prefixos, os sufixos e as desinências. O radical é a parte básica da palavra que contém seu significado principal. Já os prefixos são elementos adicionados antes do radical e os sufixos são acrescentados após o radical. Esses elementos permitem formar novas palavras e ampliar o vocabulário da língua. A formação de palavras pode ocorrer por diferentes processos, como derivação e composição. A derivação acontece quando uma nova palavra é formada a partir de outra por meio do acréscimo de prefixos ou sufixos. Por exemplo, a palavra feliz pode originar em feliz ou felicidade. Já a composição ocorre quando duas ou mais palavras se unem para formar uma nova palavra, como em guarda-chuva ou passatempo. Dentro da gramática também estudamos as classes de palavras, que são categorias utilizadas para classificar as palavras de acordo com suas funções na frase. Uma das classes mais importantes é o substantivo. O substantivo é a palavra que nomeia seres, objetos, lugares, sentimentos ou ideias. Os substantivos podem ser classificados de diferentes formas. Eles podem ser próprios, quando se referem a nomes específicos como Brasil ou Maria, ou comuns, quando se referem a nomes genéricos como cidade ou pessoa. Também podem ser concretos, quando representam seres que existem independentemente de outros, como árvore ou livro, ou abstratos, quando representam sentimentos, qualidades ou estados, como amor, beleza ou tristeza. Os substantivos também apresentam flexão de gênero, podendo ser masculinos ou femininos, e flexão de número, podendo estar no singular ou no plural.
Outra classe de palavras muito importante é o adjetivo. O adjetivo é a palavra que caracteriza ou atribui qualidade ao substantivo. Ele serve para indicar características, estados ou propriedades de um ser ou objeto. Por exemplo, na expressão casa grande, a palavra grande é um adjetivo que caracteriza o substantivo casa. Os adjetivos também apresentam flexão de gênero e número, concordando com o substantivo ao qual se referem. Assim, podemos ter menino feliz, menina feliz, meninos felizes ou meninas felizes. Além disso, existe também a locução adjetiva, que é uma expressão formada por duas ou mais palavras que possui valor de adjetivo. Por exemplo, na expressão amor de mãe, a expressão de mãe funciona como locução adjetiva, pois caracteriza o substantivo amor. Portanto, compreender as regras de acentuação gráfica, ortografia, estrutura e formação de palavras, além do funcionamento das classes de palavras como substantivos e adjetivos, é fundamental para o domínio da língua portuguesa. Esses conteúdos são bastante cobrados em provas de concursos públicos, incluindo o concurso do Comando da Aeronáutica. Por isso, dominar esses fundamentos da gramática é um passo essencial para melhorar o desempenho nas questões de língua portuguesa e fortalecer sua preparação para a prova. Agora vamos aprofundar o estudo das classes de palavras, abordando o artigo, os pronomes, os advérbios, as preposições, as conjunções, os verbos e também os numerais. Esses conteúdos são muito importantes para a compreensão da estrutura da língua portuguesa e aparecem com frequência em provas de concursos públicos. Vamos começar falando sobre o artigo. O artigo é a palavra que acompanha o substantivo com a função de determiná-lo ou indeterminá-lo. Ele pode indicar se o substantivo está sendo apresentado de forma específica ou de maneira geral. Existem dois tipos principais de artigos: o artigo definido e o artigo indefinido. O artigo definido indica algo específico ou já conhecido no contexto, como nas palavras a, os e as. Já o artigo indefinido indica algo de forma mais geral ou não especificada, como uma, uns e umas. O artigo também concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Outro elemento importante, dentro das classes de palavras, são os pronomes. Os pronomes são palavras que substituem ou acompanham os substantivos, evitando repetições e ajudando na organização do texto. Existem diferentes tipos de pronomes na língua portuguesa. Entre eles estão os pronomes pessoais, que indicam as pessoas do discurso, como eu, tu, ele, nós e eles. Também existem os pronomes possessivos, que indicam ideia de posse, como meu, seu e nosso. Há ainda os pronomes demonstrativos, que indicam posição em relação às pessoas do discurso, como este, esse e aquele. Além desses, existem pronomes relativos, interrogativos e indefinidos, cada um com funções específicas dentro da construção das frases. Outra classe importante é o advérbio. O advérbio é a palavra que modifica o verbo, o adjetivo ou até mesmo outro advérbio, indicando circunstâncias relacionadas à ação ou característica expressa na frase. Essas circunstâncias podem indicar tempo, lugar, modo, intensidade, afirmação, negação ou dúvida. Por exemplo, nas frases ele chegou cedo ou ela mora longe, as palavras cedo e longe funcionam como advérbios. Também existe a locução adverbial, que é um conjunto de duas ou mais palavras que exerce a função de advérbio, como em de repente, à noite ou em silêncio. Agora vamos falar sobre as preposições. A preposição é uma palavra que estabelece uma relação entre dois termos da frase, ligando palavras e indicando diferentes tipos de relação de sentido, como lugar, tempo, causa ou finalidade. Exemplos de preposições são palavras como de, em, para, com, por, entre outras. As preposições são muito importantes para a construção de frases e para a organização lógica das ideias dentro do texto. Outro elemento essencial na estrutura das frases são as conjunções. As conjunções são palavras que ligam orações ou termos semelhantes dentro da frase, estabelecendo relações de sentido entre eles. As conjunções podem ser classificadas em dois grandes grupos: coordenativas e subordinativas. As conjunções coordenativas ligam orações independentes, como nas palavras
mas, ou, porém. Já as conjunções subordinativas ligam orações que dependem uma da outra, estabelecendo relações como causa, condição, tempo ou consequência. Exemplos de conjunções subordinativas são palavras como porque, quando, embora e se. Outro ponto fundamental dentro da gramática é o estudo do verbo. O verbo é a palavra que indica a ação, estado ou fenômeno da natureza. Os verbos podem sofrer flexão de acordo com diferentes elementos, como número, pessoa, modo, tempo e voz. A flexão de número indica se o sujeito está no singular ou no plural. A flexão de pessoa indica quem pratica a ação, como primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa. Já os modos verbais indicam a atitude do falante em relação ao fato expresso pelo verbo, podendo ser indicativo, subjuntivo ou imperativo. Os tempos verbais indicam o momento em que a ação ocorre, podendo ser passado, presente ou futuro. Os verbos também podem ser classificados de diferentes formas. Existem os verbos regulares, que seguem um padrão de conjugação, e os verbos irregulares, que apresentam alterações em seu radical durante a conjugação. Existem também verbos defectivos, que não possuem todas as formas verbais, e verbos abundantes, que apresentam mais de uma forma de particípio. Além disso, existem os verbos auxiliares, que ajudam na formação de tempos compostos ou locuções verbais, e os verbos principais, que carregam o significado principal da ação. Outro ponto importante é o uso do infinitivo, que é a forma básica do verbo, terminada geralmente em ar, ou ir. O infinitivo pode aparecer em diferentes construções dentro da frase e pode ter valor de substantivo ou integrar estruturas verbais mais complexas. Por fim, temos o numeral. O numeral é a palavra que indica quantidade, ordem ou posição em uma sequência. Ele pode ser classificado de diferentes formas. Os numerais cardinais indicam quantidade exata, como 1, 2, 3. Os numerais ordinais indicam posição em uma sequência, como primeiro, segundo e terceiro. Também existem os numerais multiplicativos, que indicam multiplicação, como dobro ou triplo, e os numerais fracionários, que indicam divisão de um todo, como metade ou um terço. Portanto, compreender o funcionamento dos artigos, pronomes, advérbios, preposições, conjunções, verbos e numerais é essencial para dominar a estrutura da língua portuguesa. Esses conteúdos fazem parte da base da gramática e são muito cobrados em provas de concursos públicos, incluindo o concurso do Comando da Aeronáutica. Por isso, estudar e revisar essas classes de palavras é um passo fundamental para fortalecer sua preparação e melhorar seu desempenho nas questões de língua portuguesa. Agora vamos abordar um tema muito importante da língua portuguesa, que é a sintaxe. A sintaxe estuda a forma como as palavras se organizam dentro das frases e como as orações se relacionam entre si para construir sentido. Vamos estudar o período simples, os termos essenciais, integrantes e acessórios da oração, o período composto por coordenação e subordinação e também a sintaxe de colocação. Para começar, é importante entender o que é um período. Na gramática, o período é uma frase que apresenta sentido completo e geralmente contém um ou mais verbos. Quando uma frase apresenta apenas um verbo ou uma única oração, ela é chamada de período simples. Já quando apresenta mais de um verbo ou mais de uma oração, ela é chamada de período composto. Vamos começar analisando o período simples. No período simples encontramos os termos da oração, que podem ser classificados em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são aqueles que formam a base da oração, sendo fundamentais para que a frase tenha sentido. Os dois termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. O sujeito é o termo sobre o qual se declara alguma coisa, ou seja, é o elemento da oração que pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo. Já o predicado é a parte da oração que contém a informação sobre o sujeito e geralmente inclui o verbo e outros elementos que complementam o sentido da frase. Além dos termos essenciais, também existem os termos integrantes da oração. Esses termos completam o sentido de alguns verbos ou nomes, sendo necessários para que a frase fique completa. Entre os principais termos integrantes estão o objeto direto,
o objeto indireto e o complemento nominal. O objeto direto é o termo que completa o sentido de um verbo transitivo direto, sem necessidade de preposição. Já o objeto indireto completa o sentido de um verbo transitivo indireto e aparece acompanhado de preposição. O complemento nominal é o termo que completa o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio, que exige complemento. Também existem os termos acessórios da oração. Esses termos não são essenciais para a estrutura básica da frase, mas acrescentam informações adicionais que enriquecem o significado da oração. Entre os principais termos acessórios estão o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto. O adjunto adnominal acompanha o substantivo, caracterizando ou determinando esse termo. O adjunto adverbial indica circunstâncias relacionadas à ação do verbo, como tempo, lugar, modo, causa ou intensidade. Já o aposto é um termo que explica ou esclarece outro termo da oração. Agora vamos falar sobre o período composto. O período composto ocorre quando uma frase apresenta duas ou mais orações. Essas orações podem se relacionar entre si por meio de coordenação ou subordinação. No período composto por coordenação, as orações são independentes entre si, ou seja, cada uma possui sentido completo e pode existir separadamente. Elas são ligadas geralmente por conjunções coordenativas, como mas, ou, porém, entre outras. Já no período composto por subordinação, uma oração depende da outra para ter sentido completo. Nesse caso, uma oração exerce função sintática dentro da outra e normalmente é introduzida por conjunções subordinativas, como porque, quando, embora, se, entre outras. Outro aspecto importante dentro da sintaxe é a sintaxe de colocação. Esse tema trata da posição dos pronomes oblíquos átonos dentro da frase em relação ao verbo. Na língua portuguesa existem três formas principais de colocação pronominal: próclise, mesóclise e ênclise. A próclise ocorre quando o pronome aparece antes do verbo, como na frase "não me diga isso". A ênclise ocorre quando o pronome aparece depois do verbo, como em "diga-me a verdade". Já a mesóclise ocorre quando o pronome aparece no meio do verbo, geralmente em tempos futuros, como em dir-lhe-ei a resposta. A escolha entre essas posições depende de regras específicas da gramática, que consideram a presença de palavras que atraem o pronome para antes do verbo, como advérbios, pronomes relativos, palavras negativas e conjunções subordinativas. A sintaxe de colocação é bastante cobrada em provas de concursos porque envolve atenção à estrutura correta das frases e ao uso adequado da norma culta da língua portuguesa. Portanto, compreender a organização das orações dentro do período simples e do período composto, bem como dominar as regras de colocação pronominal, é fundamental para quem está estudando gramática para concursos públicos. Esses conteúdos aparecem com frequência em provas e são essenciais para desenvolver uma boa compreensão da estrutura da língua portuguesa. Para quem está se preparando para o concurso do Comando da Aeronáutica, dominar esses conceitos pode fazer a diferença no momento de resolver as questões de língua portuguesa. Agora vamos abordar temas muito importantes da gramática da língua portuguesa que aparecem com frequência em provas de concursos, como concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação, emprego do sinal indicativo de crase, uso do hífen, emprego das iniciais maiúsculas e também o vocativo. Vamos começar falando sobre concordância verbal e concordância nominal. A concordância verbal ocorre quando o verbo se ajusta ao sujeito da oração, em número e pessoa. Isso significa que o verbo deve concordar com o sujeito, que pode estar no singular ou no plural, e pode representar primeira, segunda ou terceira pessoa. Por exemplo, na frase "o aluno estuda", o verbo está no singular porque o sujeito também está no singular. Já na frase "os alunos estudam", o verbo aparece no plural para concordar com o sujeito plural. A concordância verbal é essencial para manter a correção gramatical da frase e evitar erros na comunicação. Já a concordância nominal ocorre entre o substantivo e as palavras que o acompanham, como artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Esses termos devem concordar com o substantivo em gênero e número. Por exemplo, na expressão "alunos dedicados",
o adjetivo dedicados está no plural para concordar com o substantivo alunos. Da mesma forma, em casa bonita, o adjetivo bonita concorda em gênero com o substantivo casa. Outro tema importante é a regência verbal e nominal. A regência estuda a relação entre um termo e seus complementos, especialmente no que se refere ao uso ou não de preposições. A regência verbal trata da relação entre o verbo e seus complementos. Alguns verbos exigem preposição, enquanto outros não exigem. Por exemplo, o verbo gostar exige a preposição de, como na frase ele gosta de música. Já o verbo assistir pode ter sentidos diferentes dependendo da regência. No sentido de ver ou presenciar, ele exige a preposição a, como em assistir ao filme. A regência nominal, por sua vez, refere-se à relação entre nomes, como substantivos, adjetivos ou advérbios, e seus complementos. Alguns nomes também exigem preposição para completar seu sentido. Por exemplo, na expressão amor à pátria, o substantivo amor exige a preposição a para ligar-se ao complemento pátria. Outro ponto essencial da gramática é a pontuação. A pontuação corresponde ao uso de sinais gráficos que organizam o texto e indicam pausas, entonações e relações entre as ideias. Entre os principais sinais de pontuação estão o ponto final, que indica o término de uma frase declarativa, a vírgula, que separa termos dentro da oração ou orações dentro do período, o ponto e vírgula, que indica uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final, os dois pontos, que introduzem explicações ou enumerações, e o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, que indicam respectivamente perguntas, emoções ou intensidade na fala. Outro tema bastante cobrado em provas é o emprego do sinal indicativo de crase. A crase ocorre quando há a fusão da preposição a com o artigo feminino, a ou as. Esse fenômeno é representado pelo acento grave. Por exemplo, na frase fui à escola, ocorre crase porque o verbo ir exige a preposição a e a palavra escola admite o artigo feminino a. Existem também situações em que a crase não ocorre, como antes de palavras masculinas, antes de verbos e antes de pronomes que não admitem artigo. Outro elemento importante dentro da ortografia é o uso do hífen. O hífen é utilizado em diferentes situações, principalmente na formação de palavras compostas e na ligação de prefixos a outras palavras. O uso do hífen sofreu alterações com o acordo ortográfico da língua portuguesa, o que torna esse tema bastante cobrado em concursos. De forma geral, o hífen é utilizado quando o prefixo termina com a mesma letra que inicia a segunda palavra ou em algumas palavras compostas que mantêm sua estrutura tradicional. Também devemos compreender o emprego das iniciais maiúsculas. As letras maiúsculas são utilizadas no início de frases e também em nomes próprios, como nomes de pessoas, cidades, países, instituições e datas comemorativas. O uso correto das iniciais maiúsculas ajuda a identificar elementos importantes dentro do texto e contribui para a organização da escrita. Por fim, vamos falar sobre o vocativo. O vocativo é o termo utilizado para chamar, invocar ou dirigir-se diretamente a alguém dentro da frase. Ele não exerce função sintática em relação ao verbo da oração e geralmente aparece separado por vírgulas. Por exemplo, na frase alunos, prestem atenção na explicação. A palavra alunos funciona como vocativo, pois indica a pessoa a quem a mensagem está sendo dirigida. Portanto, compreender as regras de concordância, regência, pontuação, crase, uso do hífen, emprego das letras maiúsculas e vocativo é fundamental para dominar a gramática da língua portuguesa. Esses conteúdos são muito cobrados em provas de concursos públicos, incluindo o concurso do Comando da Aeronáutica. Por isso, estudar e praticar esses temas é essencial para melhorar o desempenho nas questões de língua portuguesa e fortalecer sua preparação para a prova. E assim chegamos ao final desta aula de gramática dentro do conteúdo de língua portuguesa para o concurso do Comando da Aeronáutica. Ao longo deste vídeo nós revisamos diversos pontos importantes da gramática da língua portuguesa, como concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, pontuação, o uso do sinal indicativo de crase, o emprego do hífen, o uso das iniciais maiúsculas e também o vocativo. Todos esses conteúdos fazem parte da base da norma padrão da língua portuguesa e são bastante cobrados em provas de concursos públicos.
Dominar essas regras gramaticais é essencial, não apenas para resolver questões de português, mas também para melhorar sua leitura, interpretação e produção de textos. Em provas de concursos, muitas vezes pequenos detalhes fazem toda a diferença na hora de identificar a alternativa correta, por isso é muito importante ter atenção às regras da gramática e praticar constantemente. Agora nós vamos avançar para a próxima etapa do conteúdo de língua portuguesa, que é a interpretação de textos. A interpretação é uma das partes mais importantes da prova, porque exige que o candidato compreenda ideias, identifique informações explícitas e implícitas e analise o sentido das palavras e das estruturas dentro do texto. Então continue acompanhando a sequência das aulas aqui no canal Astra Educa Concursos. No próximo vídeo nós vamos iniciar a aula 2, dedicada à interpretação de textos, um conteúdo fundamental para seu desempenho na prova do comando da aeronáutica. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e continue firme na sua preparação.